Mais um podcast Conexão by Cíntia Monera no ar. E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos com o meu convidado especial, o psicoterapeuta Dr. Luciano Vilaça. Prazer enorme ter você aqui comigo, Dr. Luciano. Prazer nosso. Alegria estar aqui, viu, Cíntia? Muito bom. A gente já estava marcando esse encontro há um tempo, mas graças a Deus aconteceu, né? Saiu, né? Que saiu. Bom, a primeira pergunta é uma pergunta que todo mundo quer saber. Por que é tão difícil ser feliz no amor? Pergunta boa, né? Ótima. Pergunta boa, né? Bem, primeiro é o seguinte, a vida amorosa, a relação amorosa é uma das relações mais complexas. E quando a gente fala de complexidade, nós temos que entender que existe uma multiplicidade de fatores que entram em cena na trama amorosa. São fatores de ordem biológicas, são fatores de ordens históricas, culturais, fatores de ordem ancestrais, né? Então existe uma multiplicidade de fatores, o que torna mais difícil, mais complexo a trama amorosa. Se não, veja comigo, Cíntia, nós, homens e mulheres, somos de mundos muito distintos, de mundos muito diferentes. Não somos diferentes apenas a partir de uma perspectiva cultural, histórica, mas também somos diferentes dentro de um aspecto biológico. Historicamente, as mulheres foram quase que confinadas ao mundo privado, né? Quase que reclusa ao ambiente doméstico, o que traz efeitos muito danosos para a relação, porque ela ficou, ao longo da história, sendo uma espécie de apêndice do homem. Uhum. E qualquer relação amorosa, para dar certo, tem que ter simetria, igualdade, né? Tem que ter reciprocidade. Então, esse é um aspecto, por exemplo, do ponto de vista histórico, traz implicações muito difíceis, complexas na trama amorosa. Dessa limitação, né, da função da mulher, né? A limitação da mulher e a maneira como o homem passa a enxergar a mulher como se fosse um objeto de entretenimento, de prazer, ou quando não, uma boneca inflável. Então é claro que isso vai trazer reflexos. É como se ela fosse coisificada. E toda relação humana, para dar certo, tem que ser a relação entre dois sujeitos, eu e o tu. Perfeito. Em nível de reciprocidade, simetria, igualdade. Esse é um aspecto histórico muito importante. Só para você ter uma ideia, Platão dizia que a mulher era o homem mau, que ao reencarnar, reencarnava-se numa mulher. Aristóteles dizia que a mulher era uma espécie de homem mutilado, defeituoso, produto de um descuido divino. Os pais da igreja, com todo respeito aqui à religião, seja católico ou protestante, não tiveram também uma visão muito positiva. Então toda essa masculinização, esse machismo, esse patriarcalismo lança também os seus espectros sobre a vida amorosa, o que dificulta relacionamentos sadios. Então estou dando aqui apenas uma variável, ou seja, é histórico e é cultural. E aí, como é que você acha que a gente consegue ter esse alinhamento, né, nas relações amorosas existentes? Bem, vamos lá. Pergunta complexa também. Aspectos históricos, aspectos biológicos, nós somos diferentes, né? Os homens pensam, enxergam, interpretam a vida de um modo muito distinto um do outro, né? Homens e mulheres, nós somos de mundos e planetas diferentes. Mas com relação ao amor, como é que o homem enxerga o receber amor e o dar amor? Olha, essa é uma questão que está ligado ao gênero, como homens e mulheres atuam no mundo. De um modo frequente, os homens, historicamente, a nossa civilização amputou o coração e os afetos do homem. O homem, então, está menos aparelhado para as relações de troca. Do ponto de vista biológico, ele é orquestrado mais pelo testosterona, o que faz com que ele tenha um senso maior de dominância e egoísmo. Os homens são egológicos. As mulheres, que são orquestradas pela ocitocina, elas são mais ecológicas. Elas estão mais preocupadas com o cuidado, com a reciprocidade, com a empatia, com a relação ganha-ganha. Então vamos lá? O homem é
egológica, ele se organiza a partir de uma lógica muito mais voltada para si, para o poder, para a apropriação, para a exploração, e a mulher é mais ecológica. Ela se inclina para a dimensão do afeto, do cuidado, da amorosidade. Então, olha que coisa bacana. Então, você acha que é por isso que as mulheres, eu não sei estatisticamente, tá? Mas você acha que as mulheres, elas têm um viés, né, a se preocupar mais, a se doar mais para as relações amorosas e ter mais preocupação do que os homens? Sem dúvida. E o que eu ia dizer que bacana é o seguinte: os homens precisam desenvolver a sua ânima, ou seja, ter uma dimensão mais ecológica, se inclinar mais para o cuidado, para o afeto, superar essa masculinização da nossa cultura, que diminuiu, que desprezou todas as dimensões do feminino, como a empatia, a amorosidade, a troca, a partilha, a doação. Então, os homens precisam, nesse sentido, internalizar e se apropriar mais dessa dimensão feminina. E a mulher, por outro lado, deveriam se empoderar-se mais. Gostei do empoderar-se. Me explica isso. Porque o é dentro. A mulher precisa se apropriar desta dimensão masculina sem perder a sua ternura e a sua feminilidade. Eu costumo usar uma frase que é muito bacana. Isso serve para homens e para mulheres. Então vamos lá. Os homens precisam se feminilizar, expressar mais o amor. Aliás, a palavra amor, Cíntia, é muito bacana. Tem uma origem correlata à mamãe. Mamãe e amor são palavras correlatas. Perfeito. Né? E a mamãe ama mais incondicionalmente. Então, os homens devem se apropriar mais dessa ânima do afeto, do cuidado, da ternura, da dimensão feminina. E as mulheres deveriam se apropriar mais da dimensão masculina, sem perder a sua ternura. Uma frase que resume essa ideia é: ser forte sem ser rude, sensível sem ser fraco, flexível sem ser mole, firme sem ser rígido, bom sem ser bonzinho. As mulheres precisam também se apropriar um pouquinho dessa dimensão mais egóica. Elas precisam ser um pouquinho mais egoístas, porque elas se doam demais. Então, ao longo da história, esta relação entre homens e mulheres é muito desigual, né? E nós precisamos ampliar a nossa consciência, percebendo que tem aspectos históricos, aspectos culturais, e tem aspectos biológicos, né? E tem aspectos do ponto de vista ancestrais, ou seja, a maneira como uma mãe foi criada, ela pode transmitir uma feminilidade mal elaborada, né? Mal formulada. Ela não tinha uma vida sexual com papai bacana, papai traía, né? Mamãe foi excluída das decisões financeiras da casa, da empresa. Então, a menina, ela tem, a grosso modo, duas reações básicas. Ou ela repete, ela reencena esse padrão da mãe, ou ela pode, na realidade, reagir de uma forma absolutamente aversiva, né? Eu costumo dizer que o mesmo sol que amolece, que derrete a manteiga, é a filha alienada que repete esse padrão de submissão, de alienação a um grande outro, um homem, é a manteiga, ou ela pode endurecer-se como cimento. O mesmo sol que endurece cimento, derrete a manteiga. Ela pode ser muito masculinizada, né? E ter até dificuldades com a figura masculina. O que nós precisamos não é um caminho do meio, é elaborar esses padrões transgeracionais que acontecem de pai para filho, de vó para mamãe, para as filhas e por aí vai, né? E aí vai refletindo. E aí tem que achar o equilíbrio disso tudo, né? Vamos lá. É mais do que equilíbrio, é uma elaboração de dar-se conta da sua herança transgeracional. Como é que mamãe se comportou? Tá, mamãe se comportou assim, era o tempo dela, foi a maneira como ela se constituiu, né? Ela não conseguia sair desse lugar de alienação, é o seu tempo, como ela foi criada, etc, etc. Mas tudo bem, eu vou elaborar isso. Quais são os efeitos que essa dinâmica de papai e mamãe deixaram sobre a minha vida? Porque a criança tende a se identificar
If de novo. Ficar. Adorei. Identificar. Ficar igual. Então, igual. a menina, ela vai se apropriando, ela vai se vendo, ela vai se apropriando dessa representação simbólica. A minha caçulinha, quando ela tinha mais ou menos uns 2 aninhos, ela chegou no nosso quarto, bateu, amor, 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 botei a mesa do café. Vamos tomar um café juntos? Perfeito. Ela está se apropriando de um ideal, de uma referência. Do que ela já ouviu dentro de casa, do que ela viveu. Isso também aconteceu com a minha pequena, imitando. É incrível, né? É verdade. Então, olha a responsabilidade que os pais têm. Com né? certeza. E aí, você falou na questão da mulher, e eu queria saber do homem, né? O homem, quando ele se relaciona com o pai, né? De várias formas, Sim. como isso reflete nele para uma relação futura amorosa. Perfeito. Bem, você sabe, acho que você sabe que esse é um dos meus temas prediletos, né? Eu tenho 2 livros sobre esse tema, né? Um se chama De Pai para Filho, escrito aí há mais de 2 décadas, muito legal. E o outro é um livro que é a transmissão de um legado, a função do pai. Olha que coisa bacana, olha. A função do pai e os seus desdobramentos na conjugalidade do filho. Ou seja, o pai tem uma tarefa, aliás, tarefas múltiplas. A tarefa básica, constitutiva do pai é cortar esse cordão umbilical psíquico entre a relação mãe e bebê. A mãe, a nível psíquico, ela se apropria desse corpo, desse psiquismo, dessa vida e desse destino do menino. Aquilo que a psicanálise chama de um contínuo confusional. O corpo da mãe e o corpo do bebê é como se fosse uma mônada. Então o pai tem essa tarefa de impor a lei. O pai separa a mãe do bebê, põe limite ao desejo da mãe pela criança, e põe limite do menino também a mãe. Então o pai, ele é um regulador, ele é esse terceiro elemento que vai pôr limite. Menino, sai da cama. Opa, tira a mão daí do seio. É muito comum menininhos assim de 6, 7, 8 anos, né, querer beijar na boca da mamãe, querer botar a mão no seio da mamãe, passar com um penizinho na coxa da mamãe. Então o pai é esta representação da lei. Cíntia, existe nos contos de fada uma perspectiva simbólica que nos ajuda muito a entender essa importância do pai. Os contos de fada nos diz que o herói tem que entrar na cidade, lutar com seus inimigos, conquistar um tesouro, que mais? Matar o dragão e casar com a princesa. Se nós estamos aí diante da evolução psíquica de um menino. O menino tem que conquistar o tesouro. Por que há tantos homens empobrecidos existencialmente, incapazes de ser um bom pai, ser um exemplo, serem fiéis? Aliás, fidelidade masculina está ligada à função do pai. Porque é o pai que diz não. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso que é super bacana. Adoro, com certeza. Olha que coisa bacana. Aliás, só eu não, todo mundo quer saber. Aí você veja, o menino, então, ele tem que conquistar o tesouro e matar o dragão. E merecer a princesa. Quem é o dragão? O dragão é a mãe, do ponto de vista simbólico. Se ele não matar simbolicamente a mãe, ele não consegue casar com outra mulher porque ele já está casado com amor primitivo. E às vezes é um amor possessivo e ciumento que não permite que outra mulher entre na vida desse menino. Aliás, essa é uma das questões mais frequentes, porque nós somos frutos de uma geração de uma ausência paterna enorme, né? Aliás, eu costumo dizer que, para além de sermos fruto de uma geração de ausência paterna, eu acho que a crise da paternidade sempre foi uma coisa histórica, sempre foi uma coisa milenar. Em raríssimas áreas da história, ou se é que existe alguma, você vai ver uma paternidade do ponto de vista cultural, histórico, o pai sendo pai.
Não, isso é muito difícil. Então você veja, se o menino não matar simbolicamente essa mãe, esse dragão, ele não consegue. Ele não consegue se relacionar com a mulher? Ele não consegue ter uma vida, conquistar o tesouro, ele não consegue casar. É por isso que a Bíblia diz, deixa o homem pai e mãe. A psicanálise chama essa ideia, deixar pai e mãe, a lei do desejo, que impede o incesto e nos mobiliza a deixar a família de origem para construir um novo núcleo familiar. Se nós não deixarmos pai e mãe do ponto de vista psíquico, intrapsíquico, do ponto de vista físico também, nós não temos condições de casar, ou seja, construir uma nova unidade familiar. A aliança conjugal requer que o filho se descole dessa mãe. Mas não só o filho, que a filha também se descole, que haja uma fronteira, uma fronteira permeável, a troca entre papai e filho, mamãe e filhos, mamãe e filhas, porém tem uma fronteira ali. Isso aqui é uma outra família. É um novo núcleo familiar. E como é que entra? Adorei o que você falou em relação à questão do filho, ainda mais quando ele tem uma relação, a mãe, muito forte, que chega até a ser uma coisa tóxica, enfim, em alguns casos. Como é, para esse filho, quando encontra uma mulher, estabelecer... Porque é difícil, Luciano, assim, no dia a dia a gente ter essa consciência e tentar desvincular, porque aí vem como referência nossa. Eu tenho um exemplo aqui, uma referência de mulher que eu idealizei para minha vida, e é essa que eu quero, assim como a mulher com o pai. Eu tenho uma referência aqui de homem que cuida de mim, que me protege, e aí, geralmente, isso acaba sendo transferido para as relações amorosas. Sim. Vamos lá. Em relação ao homem, quando a mãe é muito forte, de modo frequente, é porque este pai foi, obviamente, ausente. A ausência paterna, naturalmente, na maioria dos casos, vai significar um excessivo poder materno. Aliás, Lacan chama de um grande psiquiatra, psicanalista francês, ele chama de onipotência materna. Existe uma onipotência natural das mães sobre os bebês. A mãe mais passiva e mais frágil, ela já é potente face ao bebê. Mas existem mães que são também controladoras, possessivas, e podem ter aí uma multiplicidade de fatores que contribuíram para que essa mãe fosse mais possessiva e controladora. Por exemplo, imagina uma mamãe que perdeu um dos seus filhos, fez um aborto, perdeu 2 filhos, sim, e nasce um terceiro, e este menino, ele passa a ocupar um lugar simbólico de um valor absurdo. Essa mãe não quer perder esse menino para ninguém. E aí ela acaba descarregando, toda a libido do primeiro que perdeu, do segundo que perdeu. Esse menino, então, ele tem ali um lugar, Então é muito importante a gente entender, vem cá, esse menino que é fusionado à mãe, que é muito ligado à mãe, ele veio depois de uma gravidez que não deu certo, segunda, ou a mamãe perdeu um filho e veio ele, ou essa mãe se separou. E quando a mãe se separa, muitas mulheres acabam colocando o filho no lugar desse marido que foi embora. Perfeito. Ele passou a ser o cônjuge substituto. Inclusive, muitos dormem na cama com a mamãe, que, a grosso modo, é um erro muito comum cometido por muitas mães. Eu não estou falando dormir ocasionalmente, esporadicamente, num momento ou outro. Eu estou falando dessa prática hábito, que é muito comum do menino dormir na cama da mãe. E ali é uma relação de par, Ele está no lugar de cônjuge, de marido. E algumas mães ainda falam assim, ele é o homem da casa. Então, a nível simbólico, ele se apropriou daquele lugar. Ele tem um compromisso, uma responsabilidade de afeto e de cuidado com essa mãe. E às vezes ele não casa, porque casar com uma outra é trair a mãe a nível afetivo. Perfeito. Olha que complexidade. Agora a grande questão é, quem de modo geral esse menino vai escolher? Quem você acha? A mãe.
ele vai escolher uma que, Ou uma mulher que parece muito com a mãe. Essa nora ou futura nora é, na realidade, aquela que tem o maior potencial para ter conflito com a mãe. Por quê? Porque elas são muito parecidas. Com certeza. Com certeza. Às vezes, elas são diferentes porque essa aqui ela é uma mulher forte, mas também é forte igual a mãe. Tá claro? E elas vão se chocar muito. Então vai ter sempre conflito. De modo frequente. Sim. Por isso que isso tem que ser bastante trabalhado, ele tem que entender qual é o lugar simbólico que ele ocupa nessa família, qual é o lugar simbólico que ele ocupa com a mamãe, se o papai foi embora, o que aconteceu, se o papai morreu. E quando o pai morre, então, ele passa a ser o pai, às vezes, de outros filhos. Então ele tem essa responsabilidade de cuidar da mãe, de cuidar dos filhos, de pagar o psicólogo, a faculdade para o filho mais novo e por aí vai. É claro que muitos, né, filhos podem fazer isso como um ato de generosidade, etc. A grande questão é quando isso como é foi um lugar imposto, né? simbólico onde ele não consegue sair e ele tem uma responsabilidade ad eterna. Aí ele Ou não seja, vai casar. Temos que ficar de olho sempre nas relações. Como é que foi a relação do marido com a sogra, gente? Isso é importante, hein? E do né? marido, a gente está dando um tom leve aqui, mas isso é muito importante. E do marido com o pai, né? Porque isso que a gente pai, quer. ó, a relação função do pai com e seus o marido, desdobramentos na conjugalidade do filho. Porque o pai, esse modelo, eu costumo dizer que você tem 3 maneiras da gente ensinar os nossos filhos. Cíntia, anota aí que isso é boa, tá? A primeira maneira é exemplo. Com certeza. A segunda é exemplo. E a terceira, já aprendeu. É exemplo. Exemplo também. Adorei, é verdade. Porque a criança, ela vai se apropriando, né? Papai faz assim, eu vou me apropriando desse ideal. Esse é aquilo que Freud chamava de identificar igual. Como o papai beija a mamãe, como o papai trata uma mulher, como o papai se relaciona, porque a criança tem o pai como uma referência corporal. A referência corporal, né? A criança tem o pai como... Uma referência de herói também? Uma referência, sim, até uma certa idade, né? Até uma certa idade, até mais ou menos o início da adolescência, meados da adolescência, e depois a criança vai sofrendo um processo de desidealização. Tá. O pai da criança morre e nasce um pai de adolescente. É normal. Sem crise. É tão rico, né? A gente está falando de uma coisa, já entramos em outra. Não tem problema, que aqui é assim, a gente vai muito viajando. Legal. Mas você estava falando dos exemplos. Por exemplo, um âmbito familiar amoroso. Então, é o exemplo. O papai é um modelo. Agora, porque a criança, então, tem o pai como modelo identificatório, que é um modelo corporal. Papai tem Lulu, né? Eu tenho Lulu. É um modelo da representação. Da representação entre marido e mulher. Como é que eu vou aprender a ser homem? Como papai. A gente aprende a ser homem. Quanto melhor um homem for como sujeito no mundo, melhor pai ele é. Perfeito. Então, tem muitas mulheres que falam assim, ele é um excelente marido, não, desculpa, ele excelente. É um péssimo marido, mas ótimo pai. Isso não existe. Então, está no conjunto total. Não existe. A nível bem profundo, a vida não está dividida assim nesse compartimento, porque se ele foi um péssimo marido, ele deixou um péssimo... exemplo. Será que é um ótimo pai? Gostei disso. É boa, né? Gostei. Não, um ótimo pai. E sabe qual é a melhor maneira da gente amar os nossos filhos? Como, Luciano? Amando a mãe dele. É verdade. Mas faz sentido? Agora, é claro que há sentido. Eu estou falando de uma família intacta, ou seja, onde não houve uma separação. Sim. Mas, de todo modo, é respeitando a mãe dele. Que é tão difícil, né, na nossa cultura. Enfim, mas voltando à questão de como o afeto do pai vai interferir, ou como o pai, né, educou, deu exemplos a esse menino, como isso interfere. Por exemplo, uma vez você falou a questão do pai. Se é um pai muito afetuoso, tem que tomar cuidado porque a mãe muito afetuosa pode criar homens frágeis. Explica isso pra gente. Afetuosa em excesso, porque tudo demais é demais. Até o amor demais é demais. Água
é bom para a planta? Demais, ela morre. É demais, apodrece as suas raízes. Perfeito. Então, o amor materno demais, mas não só amor materno. O amor exagerado pode ser do pai. Imagina um rapaz que é louco para ser pai, ele não teve um bom modelo de pai, um pai muito distante. Esse menino, esse rapaz, pode também amar demasiadamente seu filho. Porque o pai dá ao filho aquilo que ele não teve. Então ele pode exagerar na sua carga de proteção, de controle, de cuidado. Por quê? Novamente, tá? O mesmo sol que endurece o cimento derrete a manteiga. Então imagina um homem que teve um pai muito distante, muito violento. Ele pode reproduzir esse padrão, né? Do papai, ser distante, violento, autoritário, rígido demais, o que é muito comum. Ou ele pode ir para um outro extremo, ou seja, querer amar demais. Muita presença, né? Muito afeto, muito, e, ou seja, também é um efeito de um trabalho que não foi elaborado, de um modelo inapropriado de paternidade. Uhum. Então é importante a gente elaborar essas questões, porque qualquer reação, eu disse qualquer reação às nossas experiências traumáticas do passado, seja o cimento de um lado, ou seja a manteiga de outro, né, são reações. Né? Então, nós temos a tendência a reagir face a um trauma. Uhum. A melhor coisa não é a reação, é elaborar essas questões para se comportar de maneira mais apropriada. Não que você não vai errar, o erro faz parte da nossa humanidade, mas para que a gente erre menos, com certeza, como pais. Né? E aí, como que a mulher, né, consegue... em alguns casos de referências onde os pais, né, enfim, não deram bons exemplos. Como é que existe a possibilidade, gente? Essa pergunta que todo mundo, mulher quer saber, né? Da mulher conseguir modificar esse homem. Ótima não da responsabilidade dela em si, você entendeu, né? Mas existe isso, como ela pode contribuir a isso? Então, sim e não. É o paradoxo, tá? Uhum. Todo fenômeno complexo tem o paradoxo. O paradoxo são duas afirmações que aparentemente são contraditórias, mas se você for examinar de uma maneira mais profunda, você vai ver que não é uma contradição, é um paradoxo. Então, primeiro, depende do grau de comprometimento deste homem, depende do grau de saúde mental desse homem, porque a mulher, por ter um amor voltado à dimensão do cuidado, ela pode cair em uma cilada de querer ser a psiquiatra deste homem, de querer ser a mãe desse homem, de querer ser a terapeuta desse homem e às vezes até o banco desse homem. Perfeito. Cuidado. Né? Então tem traços... Abraçar todas as causas, né? Exatamente. Tem comportamentos que não mudam e que não é ela que vai mudar. Você não transforma um gatinho em um leão, são naturezas diferentes. Então a mulher ela tem que ter muita sensibilidade para não cair nessa cilada de milhões de mulheres, em achar que pode transformar um homem naquilo que ele não é, naquilo que ele não quer ser, naquilo que ele não pode ser e naquilo que ele não vai ser porque ele não tem os recursos. Então ela tem que ter cuidado. Agora, ela pode cooperar para que esse homem seja um cara mais forte. A primeira coisa que ela tem que olhar, anota essa que é muito boa, não é para ele, é para ela. Perfeito. Por quê? Porque se ela atrair um cara mais frágil, é porque tem alguma questão nela. Tá. Homens frágeis, bebês precisam de quem? De mamãe. Mulheres muito potentes. Então ela tem que olhar para ela, não só para ele. Porque, de modo geral, terceirizamos a responsabilidade ao outro. Achamos que o problema é o outro. Sim. Por isso que é tão difícil ser feliz no amor. Né? Achamos que é o outro que tem que trabalhar. Agora, a questão é
E a parte que cabe a mim, né? Freud disse isso. Até onde eu sou responsável por aquilo que eu me queixo. Então, ela tem que olhar para ela. Será que ela fura ele o tempo todo? Rebaixa ele o tempo todo? Minimiza ele o tempo todo? Mas por quê? Porque ele permite. Onde tem uma mulher autoritária, tem um homem que permite. E onde tem um homem autoritário, tem uma mulher que permite. Então, na verdade, é a dinâmica. Não é ele que tem que ser trabalhado puramente. É a dinâmica. É os dois. Então, ela tem que olhar para ela. Vai se cuidar, vai se curar. Agora, isso não significa dizer que você vai conseguir, depende do nível de comprometimento. Até porque a relação amorosa, ela é construída, né, Luciano? Isso é um trabalho duplo. Não existe, ele está aqui de prova, fazer isso sozinho. Não existe. Não existe essa possibilidade. O casal tem que chegar no consenso. Qual é o objetivo final disso tudo aqui? Eu ter razão ou nós sermos felizes? Sim. Ah, gostei disso, hein, Luciano? Então, mas vamos lá. Como é que é? Ter razão ou ser feliz? Eu quero ser feliz, gente. Então, não é ser submissa, não é nada disso, né? Óbvio. Tá. Com todo respeito, como você sabe que eu tô sempre quebrando paradigmas. Adoro. Vamos lá, vamos pensar. Essa frase, eu acho que ela tem que ser repensada. Vou explicar por quê. Me explica. Você quer ter razão ou ser feliz? Né? É como se felicidade, razoabilidade fosse de mundos diferentes. Na realidade, você só se torna feliz se você for razoável. Perfeito. E você só é razoável mesmo quando você é feliz. Preste atenção. Tá. Essa ideia, você quer ter razão ou ser feliz? A grande questão é mais complexa. A questão entre a vida amorosa é mais complexa. A vida amorosa demanda razoabilidade. Perfeito. Demanda bom senso. Perfeito. Então, na verdade... E consenso? Bom senso e consenso? Bom senso e consenso. Consenso, às vezes o consenso não é o consenso. Às vezes o consenso é acolher a diferença. Perfeito. Essa é boa, hein? Anotou essa, viu? Não, anotei. E é difícil, Luciano. Às vezes o consenso não é a mesma ideia. Não. Porque nada mais lindo do que os opostos. Porque a vida nasce da confluência dos opostos. Outro paradoxo da complexidade amorosa. O homem tem que ser, homens e mulheres têm que ser iguais, e ao mesmo tempo, homens e mulheres têm que ser diferentes. Pois é, como é que faz isso? Olha só, vamos lá? Vamos. Porque temos que ser iguais, porque temos que ter valores, sonhos, perspectivas, cosmovisão muito correlatas e parecidas. Caso contrário, essa relação vai ser um inferno. Então é preciso dialogar a partir, né, de ideias comuns, de sonhos comuns. Ele quer ter filho, ela não quer ter filho. Ele já tem 3 filhos de um primeiro casamento, disse que não quer ter mais filho. Ela tem 30 anos e é louca para ser mãe. Como que alinha isso? Então tem que ter coisas que são muito iguais, né? E agora, por outro lado, tem que ser diferente, porque é na diferença que nós crescemos. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Perfeito. Todo ponto de vista também é um ponto de cegueira. Então, homens e mulheres estão aí no mundo para cada um dar a sua contribuição. A vida nasce da diferença. A riqueza está na diferença. Quantos olhos você tem, Cíntia? 2. Claro. Se você fechar um dos olhos e olhar para a vida, você não vai ver a vida como ela é. Sim, perfeito. Você vai ver a vida a partir de um olhar monocular. Se você for no cinema, botou óculos 3D, o filme é 3D, mas se você fechar um olho, você não vai ver o filme 3D. A vida deve ser percebida a partir do olhar dele e do olhar dela. O nosso mundo se amplia, né? Então, quando eu olho aqui, eu estou olhando a partir de um ponto de vista, mas eu não vejo a realidade. Esse olho aqui, olha que coisa linda. Esse olho aqui corrige o ponto cego desse olho. Esse olho aqui corrige o ponto cego desse. Homens e mulheres estão no mundo para olharmos para a vida. Então, daí esse paradoxo maravilhoso. Temos que ser iguais, mas temos que ser também diferente. Porque a vida nasce
da confluência dos opostos. Perfeito. Estamos vivos aqui porque um dia os espermatozoides se encontrarem com um óvulo. Assim é a vida. A noite, o dia, a chave e a fechadura, o espermatozoide e o óvulo, os dois olhares, as duas mãos, o yin e o yang. Sendo um pouquinho radical, você acredita que os opostos se atraem de verdade? Paradoxo. Porque os opostos se atraem, sim. Mas assim, que dão certo, gente, Sim. às vezes vê pessoas totalmente também diferentes. É um paradoxo, tá? Luciano. Os opostos se atraem, mas os opostos também podem se destruir. Exato. A gente chama isso, na psicanálise de casais, de colusão. Vamos anotar esse conceito? Colusão. Co junto, lusão vem de ludere, jogar. É um jogo conjunto não confessado, Tá. que pode ser patológico, pode ser sadio. Vou te dar um exemplo. Ela fala pelos cotovelos. Ele é calado demais. Ele é mega analítico e matemático, né? E ela é super geminiana. Tô achando que o recado é pra mim. Esse casal? Tô gostando, vai. Então, ele é mais introvertido. Aliás, os estudos das facetas de personalidades nos mostram isso. Tem estudos, o Big Five, que é um estudo muito bacana, né? Extrovertidos, né? Eles se atraem, sim, por pessoas que têm baixo nível de extroversão, conscienciosos, mega organizado, ordem, casa com caos. Nossa. Então é muito comum. O cara Tô nervosa aqui, Luciano. Todos esses exemplos aqui já passei por isso. O cara é todo organizado, meticuloso. Metódico. Casou, sabe com quem? Quem tem TDAH. Isso é muito comum. Mas por quê? Ela busca nele o que não tem, o que não trabalhou, o que não evoluiu. E ele busca nela um pouco de caos. Ele quer um pouco de caos, porque talvez teve um pai muito rígido. Então, ele busca o caos e ela busca a ordem. Perfeito. Então, nesse jogo, né? Ocorre uma sedução. Mas aí como é que... Vamos lá. Quando é muito intenso e não há troca dessas influências, ali é o conflito. É uma relação regressiva, que não avança, é cristalizada, não há troca agora. Quando o cara está no nível da ordem e aprende um pouco a liberdade, o caos com ela, nenhum problema do caos, tá claro? Perfeito. Ele se enriquece. E quando ela quer caos, quer liberdade, aprende um pouco de ordem com ele, aí a vida fica mais bonita. Voltamos de novo, os dois olhares, tá? Ordem é a dimensão masculina, o caos é a dimensão feminina. E não tem nenhum problema com caos. Às vezes ele é caos e ela é ordem. Não tem nenhum problema. Aliás, o mundo só existe porque tem ordem e caos. O mundo não é só ordem, o universo não é só ordem. E aí cabe uma crítica da bandeira brasileira. O que diz na bandeira? Ordem e progresso. Tá errado. Tá errado. Ordem não traz progresso só. Ordem traz tirania. É verdade. Autoritarismo. Perfeito. Você sabe o que tinha que ter na bandeira brasileira? O quê? Ordem, liberdade e progresso. Perfeito. E de onde veio ordem e progresso? Veio de Conte. Num tempo, num positivismo machista, onde excluía a espiritualidade, o feminino. E o machismo e o patriarcalismo, muito intenso, é o que daria, né? Que faria com que a civilização evoluísse, a ordem, a dimensão masculina. A dimensão masculina só não gera uma civilização evoluída. O que gera um homem evoluído, sabe o que é? É um homem feminino. Ele vai ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor cidadão, um melhor profissional, um melhor líder, um melhor empresário. Então ele tem que ter a dimensão da liberdade, a dimensão do caos. A nossa casa não pode ter só ordem, não pode ser um quartel. Perfeito. E a nossa casa não pode ter só liberdade e caos, mas também não pode ser para rimar, um bordel. Um bordel. Tudo tem que entrar no equilíbrio. Ótimo tema. Não? Não é equilíbrio. Ai, Luciano. É o quê? É a simultaneidade dos opostos. O equilíbrio pressupõe dois elementos de extremidades opostas, onde eles se mantêm dessa forma. Sim. Ora um,
ora outro. Ora um, ora outro. Entendi. Não é um... Ou... Não. E aí? É um e outro. Ao mesmo tempo. Perfeito. O mesmo homem que é forte é sensível. Ele não é forte em um momento e sensível em outro. Tá ali junto. Já viu aquela imagem do yin e do yang? Uhum. O yang masculino, sim, o branquinho, sim. Tem o que dentro dele? O pretinho, o feminino. É tudo tem junto. Perfeito. Entendeu? Não é equilíbrio. Eles não estão assim. Não. O feminino está dentro do masculino. E o masculino está dentro do feminino. Ao mesmo tempo. Pronto. Ou seja, caos e ordem ao mesmo tempo. Por isso o título do meu último livro, que infelizmente a gente não trouxe aqui, né? Como é que é o nome? Dentro e fora da caixa. Dentro eu tenho. E fora da caixa. A complexidade de tudo que existe. É complexo criar filhos, muito complexo. É complexo ser fiel, ser fiel, é complexo no amor para homens e mulheres. É complexo ser feliz, é complexo lidar com a filha. Quanto mais eu amo, mais ela é rebelde. É complexo criar filhos, é complexo. A complexidade sempre impõe a conjunção e. Não esqueçamos disso. Nunca. Mas esse óvulo e espermatozoide. Adorei. Vamos falar sobre esse assunto, sobre esse livro também, que hoje é porque é tanta informação. Essa pessoa aqui é uma enciclopédia, então a gente vai se perdendo em tanto conhecimento. Voltando à questão, né, que está falando da ordem, do caos. Eu perguntei, né, se os opostos se atraem. E aí, Luciano, como que a gente... A níveis extremados de opostos podem ser irreconciliáveis. Perfeito. Então, essa colusão pode ser progressiva, evolutiva, onde a troca, o cara que é mais organizado ensina ela, né, inspira ela a ser um pouquinho mais organizada, ela que é mais livre, liberdade, ensina ele. Então, aí ocorre uma troca. Isso quando os dois estão dispostos, né? Porque o difícil é isso. É o outro tá aberto e vulnerável a mudanças, né? Que é muito difícil. Muito. E aí entra a pergunta que eu quero fazer para você. Como é que a gente entra numa relação e aceita, não é aceitar, mas não vem com aquele ímpeto de querer mudar o outro? Ótima pergunta. A grande questão é você entender o que é tolerável, o que não é tolerável, o que é negociável, o que não é negociável. Se há desrespeito, gritou alto, está sendo infiel, está tratando os filhos para além dos limites aceitáveis, esses são comportamentos inaceitáveis. Então, o que é inaceitável? Tá bom. Vocês estão lidando com essa situação de maneira recorrente, procura um profissional. É o melhor dos mundos. E outra coisa, procura ter um terapeuta de casal e família. Porque nem todo terapeuta ele está habilitado para cuidar da complexidade do psiquismo do casal. São coisas distintas. Você pode ter uma formação para uma terapia individual, você pode ter uma formação para terapia de casal e individual. Né? Então, de preferência. Porque um profissional, um terapeuta de casal e família, ele vai ajudar este casal a entender se a demanda que ela tem dele é legítima ou ilegítima. Explica pra gente melhor. Por exemplo, ela tem várias queixas dele. Porque às vezes a pessoa pode se vitimizar, né? E não enxergar, ela pode estar distorcendo a fala dele, ela pode não entender que ela casou com um homem, não casou com uma mulher. Existem alguns erros de fábrica do masculino. Gostei disso. E existem alguns erros de fábrica do feminino? Não, do feminino, erros de fábrica, sim, entre aspas, porque são maneiras deles estarem no mundo. Sim. Agora, existe sim, então vamos lá, existe comportamentos mais genéricos de homens, mais genéricos, porque pensamos e enxergamos o mundo de modo distinto. Até na maneira de falar. Se não, veja, como as mulheres falam assim, você nunca faz o que eu te peço. Você está sempre... E o homem fica muito... se sentindo injustiçado. Poxa, como nunca? Porque as mulheres e homens usam as palavras e as expressões verbais de modo distinto.
Para uma mulher, a palavra nunca, quase nunca, significa nunca. Ela está fazendo uso de licença poética. Os homens usam as palavras mais para descrever ideias e pensamentos. Perfeito. Então você veja que aí existe uma característica individual que está ligada ao homem e à mulher. Mas existe questões deles que ele vai errar, mas que devem ser trabalhadas. Por exemplo, quando eu casei, no primeiro ano, eu só escovava os dentes com a escova da Cristina. Por quê? Freud explica. Desatenção masculina e talvez querendo estar mais íntima ainda dela. Entendeu? Ela, amor, você escova com a minha. Você faz muita força. Você faz muita força. Aí destrói uma escova. E aí tem que entrar o quê? A inteligência já fica confusa. Inteligência emocional e inteligência social. E na comunicação. Amor. Porque tem outras que iam chegar. Amor, caceta. Poxa vida. Né? Aí depende. A Cris é um amor e tenho certeza que ela falou. Amor, você tá usando uma escova. Ela fez terceira vez. Depois da terceira vez, ela só guardava dela com a capinha. E eu usava que estava sem capinha. Acabou. Pronto. É isso. Porque a comunicação isso é tolerável. É muito importante, né? O homem vai errar. Eu lembro que assim que os nossos filhos, Vinícius, você já vai 30 anos, né? 30 anos. Amor, enxugou com a toalha do piu-piu. Você não está vendo que a toalha das crianças... Amor, confesso, cheguei no banheiro, não vi nada. Porque às vezes o homem chega no banheiro, é um lugar de reflexão. Nem chegou? Nem chegou. Só o corpinho chegou. Nada. Eu conheço, eu tenho um exemplo. O corpo chega, mas a alma, amor, vem depois. Aí ainda tá assim, ó, fica... Aí avisa, ó, cheguei, hein? Então, mulheres, se vocês têm isso em casa, esse exemplo aqui, não fiquem nervosas, entendam. Não briga por... Trabalha a compaixão, a compreensão, faz um mantra assim, eu tenho compaixão. E que isso seja mútuo, né? E lógico. Que isso seja... E a gente tá brincando aqui, né? Porque é um mas assunto isso é do cotidiano. Maravilhoso. E o que mais, assim, quando a gente tá falando assim, por que a gente quer sempre mudar o outro, né? É a dificuldade que a gente também tem de se enxergar, de se olhar. Porque muitas vezes a gente quer a mudança do outro, mas não faz a mudança na gente, não é verdade, doutor Luciano? E aí vem a questão da comunicação. Isso. Como é que a gente faz para ter uma comunicação clara, né? Sem ser impositiva e que a gente consiga chegar num alinhamento. Não vou falar em consenso, porque, né? Num alinhamento de compromissos dentro dessa relação. Bem, qual é a dica que você dá? Vamos lá, antes de falar da comunicação, só para concluir, a toalha no banheiro. Perfeito. O que a Cristina resolveu? Ela tirava a toalha, só deixava a minha toalha, acabou. Olha... Resolveu o problema. Não falou mais nada, não externou, não deu ataque de pelanca. Não, às vezes, uma simples atitude mudou tudo. Às vezes teu marido tem tantas outras virtudes. E ela também tinha as dificuldades dela. Né? Ela se atrasava muito. No primeiro ano de casamento, se atrasava demais. Aí nós fomos pro cinema ver Van Damme. Imagina quantos anos tem isso. Chegamos no cinema, não tinha mais ingresso. Peguei o carro no estacionamento, estamos indo embora. Como é que foi sua reação? Aí ela disse, eu nem lembrava como foi, ela que conta. Ela falou assim, amor, você estacionou o carro, parou e olhou para mim e falou assim, amor, nunca mais nós vamos chegar atrasado em nenhum evento, tá bom? Eu vou te ajudar. Muito legal. Que bom. E eu ajudava ela, se tínhamos que sair 7 da noite, 4, amor, escolheu a sua roupa, amor... Já tomou banho? Comunicação positiva. Né? Amor, estímulos positivos. Amor, separa a roupa das crianças que eu vou arrumar as crianças. Isso foi no início do nosso casamento. A parceria. Nós somos seres heliotrópicos. Vamos entender o que é isso? Heliotrópicos, me explica. Hélio, do sol. Perfeito. Nós somos atraídos pela bondade, pela ternura, pela compaixão, pela empatia, pela gentileza. Então, quando você trata com gentileza de modo frequente, você recebe a gentileza do seu parceiro. Porque a positividade é o sol, é a luz, é o afeto, é a bondade. E isso provoca ações melhores no sujeito. Nós ativamos o parasimpático. Então, uma dica prática para quem está nos ouvindo, como é que você vai dar um feedback para o seu parceiro. E como você vai acolher o seu parceiro. Isso é fenomenal, tá bom? Imagina então que o seu parceiro vem conversar com você, tá falando com você, tá bom?
Perfeito. Anota isso, Cíntia. Muda qualquer relacionamento. Então, eu chamo de triple A. Acolher, ampliar e abrir janela de esperança. Vamos lá, galera? Acolher. Ampliar e abrir janelas de esperança. Adorei. Vamos lá? Chega para mim conversando. Você trouxe um assunto. Qualquer um, uma né? Uma reclamação. Amor, você deixou novamente a toalha em cima da cama? Sim. Tá. Já é a terceira vez que eu falo com você. Primeiro eu vou dizer como é que você vai dar esse feedback, tá bom? Então eu estou invertendo. Primeiro, acolhe. Né? Não dá justificativa, ó. Acolher. Acolher é... poxa, sim, amor, você tá certa. Poxa, cheguei, nem me toquei. Sabe que eu sou meio desligado às vezes, mas eu prometo que eu vou estar mais atento. Acolha. Poderia ser algo mais que tivesse ligado a uma ideia mais conflitiva. A regra é clara. Acolha. Porque quando você acolhe, você está a partir da dimensão feminina. Acolher é feminino ou masculino? Feminino. A fala, a língua é o falo, é o masculino. A escuta é... feminina, não? A escuta é o feminino e a fala é masculina. Acolhe. Homens, acolhe, deixa ela falar. Porque às vezes a mulher quer falar para se sentir melhor. Ela quer falar para lidar com o seu estresse. Né? Acolhe. Ampliar é o que você vai mostrar que há uma maneira diferente de enxergar aquilo. E terceiro, abrir com esperança. Né? Quando você for falar com você abriu com esperança. Sim. Quer dizer, fechou com esperança. Com esperança. Você, né? Na nossa simulação aqui, você fala: prometo que não vou mais deixar, vai dar certo. Vou observar a minha ação. Pronto. Teve conflito, teve briga aí? Zero. Mas é tão difícil, né, Zero. Luciana? E como você vai falar comigo? Você não falou da maneira apropriada. Pois é. Como é que... Você tem que ativar o parasimpático. O parasimpático é o toque, é o afeto, é o carinho. Porque quando você vai direto no assunto, o outro vai reagir. Porque nós, seres humanos, buscamos o prazer e fugimos da dor. Com certeza. Então, quando você traz algo que é uma crítica, que me fere, automaticamente eu vou impor resistência, eu não vou ouvir. Você está ativando a nossa parte mais reptiliana, límbica, emocional. E aí viramos um bicho. Fulano virou bicho. Eu ia ser educada. Você virou bicho porque ativou a parte reptiliana. Ok. Aí vira bicho. Não, ativa então tem que fazer o toque? Eu tenho que fazer o toque? A parasimpática, eu vou te explicar. Começa com positivo. Então eu falaria... Vamos lembrar de um sanduíche. A gente chama isso de feedback sanduíche. Primeiro, o que vem no sanduíche? O pão. Pão de positivo. Depois, o conteúdo. E depois vem... o pão de novo, né? Então, novamente, olha o triple A de novo. Ó. Acolher, ampliar e abrir janela de esperança. Deu para entender? Sim. Positivo. Poxa, amor, sei que você veio cansado, sei que você, poxa, quando vem com tanta coisa, às vezes tem tanta coisa na sua cabeça e você não viu, eu entendo perfeitamente. Eu já tô dando a desculpa. Desculpa não, você tá sendo positivo. Tá, eu sei, mas eu tô, por exemplo, já dando um motivo, né? Você tá sendo positivo, você vai falar de coisas positivas. Perfeito. Né? Poxa, e você já avançou tanto em tantas outras coisas. Perfeito. E tal, você é positivo. Quais são as características positivas que seu parceiro tem? Perfeito. E depois do pão vem o quê? O conteúdo. E aí vem... Entendi. Uma coisa só. Nunca dê mais de um feedback, dê um só. E nunca usa o mais, usa o e. Mas, por exemplo, imagina que o seu parceiro tem algum problema grave no comportamento. Você não fala do comportamento primeiro, você fala as coisas positivas e depois mais precisa melhorar isso. Não. E para ficar melhor, mais é o quê? Conjunção adversa. Eliminou tudo que você falou lá no início. Deu para entender? Começa quando você usa o E, que você complementa. Perfeito. Amor, olha, você já evoluiu, nós já evoluímos bastante nisso. Você tem
sido super atencioso, você melhorou aqui, ali. E para melhorar, não fala, mas precisa trabalhar aqui. Entendi. Acabou. Não. Entendi. Acabou. Perfeito. Né? O que você faz? Não, você bota. E para ficar melhor ainda o nosso relacionamento, você precisa só estar mais atento a isso. E eu gostei e avançamos. Né? O outro parceiro se inclui também. O trabalho é conjunto. E lá no finalzinho somos um time. Isso, lá no finalzinho vem pão, né? Pão novamente. Tenho certeza que a gente vai chegar lá. Vamos embora? Perfeito. Viu? Perfeito. Acolher, ampliar e abrir janela de esperança. Perfeito. Tá claro? Gente, olha, essa dica... Não, começa a usar, né? Você vai ver. Você vai ver que o seu parceiro vai ter respostas infinitamente melhores. E um dos fatores mais definidores de qualquer relacionamento é a comunicação. É isso que eu ia falar. E é uma das questões mais difíceis. Eu adoro falar sobre comunicação, porque a comunicação e o padrão de comunicação vai definir a qualidade desse relacionamento. Não tem jeito. E é uma das coisas mais complexas na relação, porque é comum falar que falamos o que nunca dissemos. Perfeito. E também ouvimos o que nunca foi dito. Nós não ouvimos com os ouvidos, nem vemos com os olhos. Nós vemos a partir das lentes das nossas memórias, das nossas feridas, dos nossos recalcamentos. Das nossas perspectivas. Das nossas perspectivas. Nós somos apenas intérpretes da vida. Cada um tem um próprio idiolês. Mesmo que falemos a mesma linguagem, nós somos de línguas e de países diferentes. A mulher é pura poesia e o homem é prosa. Orgulhoso, né? Egoísta, né? Só para terminar aqui, ó. A mulher é mais humilde. Sabia disso? Você sabe de onde vem a palavra humildade? Não, me explica. Humus. Sabe o que é humus? É a terra. A terra é o quê? Masculina ou feminina? Feminina. E o céu é o masculino. É masculina. Terra fértil, fertilidade. A mulher é mais humilde. Sim. O feminino, ele é mais humilde. O feminino é mais acolhedor. É por isso que no Tai Chi Chuan, eles cumprimentam assim, ó, que coisa linda. Ó, isso aqui representa o poder, a força, o masculino. Isso aqui representa o acolhimento, o feminino. Lindo. Eu falo, você... Escuta. Você fala e eu... Escuto. Aí diálogo. Não monólogo. Que é o que acontece nos casamentos. Luciano, mas esse tema, gente, da comunicação, é muito tema. É muito. A gente vai fazer um outro podcast, vou deixar vocês curiosos. Ele vai dar dicas de como a gente deve se comunicar melhor para ter a compreensão, né, com o parceiro e poder ser de fato. A gente começou com o quê? Por que é tão difícil ser feliz no amor? Ser de fato feliz no amor, com um relacionamento aí harmônico, saudável, positivo, um ajudando o outro, porque nós somos um time. Se você perde, eu perco. Se você ganha, eu ganho. Isso é que tem que ficar, né, na memória de todos nós, Luciano. É muito pouco tempo. É tão difícil ser feliz no amor. É tão difícil, mas a gente vai... Exatamente, por causa da Você está aqui para ajudar. É por causa da comunicação. Também. A comunicação é bem complexa. Mas aí, ó, eu vou mostrar aqui também para... A gente está terminando o nosso tempo, porque infelizmente vamos ter outros. Ó, companheiros inseparáveis, eu já ganhei o meu aqui. Já dei uma olhada, né? A gente até leu juntos alguns parágrafos. Incrível. Então, se você puder comprar o Luciano, Dr. Luciano Vilassi. 2009. É lindo, bem atual. Porque essas questões não alteram, né? Nós estamos falando de comportamentos, né, que estão ligados à nossa experiência amorosa. A mulher, se você for comparar historicamente aí, ela mudou em muitos aspectos, mas não mudou no que diz respeito ao fenômeno amoroso. Perfeito. Ela continua demandando mais o amor, de modo geral, do que os homens, né? Mas a gente vai, com a sua ajuda, desmistificar aqui, né? Todas essas complexidades, com certeza. A palavra-chave é qual?
Peraí, calma. Complexidade. Complexidade, foi o que eu falei agora. Isso, exatamente. Complexidade. E, ó, se vocês ainda não têm, por favor, Companheiros Inseparáveis, Luciano Vilaça, super indico. Vou devorar, com certeza. lindo, vai que aqui gostar. ele fala, enfim, dicas de comunicação. Tem também aqui, como se comunicar. Eu dei uma olhada. Tem um capítulo aí só sobre, afinal, que língua você fala. Gostei disso, hein? Só sobre comunicação. E o próximo podcast, com certeza, vai ser sobre isso também. Gente, obrigada, doutor Luciano. Muito obrigada. Querida. Seja muito bem-vindo. Amigo. E, ó, seja muito bem-vindo. Next time, próxima vez. Só marcar. Sobre Vamos agendar. como se comunicar melhor para ser feliz no amor. Beijo, gente. Beijo grande, queridos. Espero que vocês Tudo tenham de bom. gostado.